E havia feito uma oração, né, para que ele pudesse ter ajuda no espalhar o movimento da consciência de Krishna. Né? E aí, pela misericórdia de Srimati Radharani, né, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que à época Bimala Prashada, né, ele recebeu esse nome de Bimala Prashada, ele apareceu. E Srila Bhaktivinoda Thakura e Bhagavati Devi, né, sua mãe, eles ficavam a casa. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele era um juiz, né, então ele era uma pessoa muito importante, né, na sociedade. Todos os anos, como a gente sabe, existe o Ratha Yatra, né, que é quando a carruagem do Senhor Jagannatha sai do templo do Senhor Jagannatha e vai para o templo de Gundicha. E quando o Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, de uma traçada, ele tinha 6 meses, a carruagem do Senhor aconteceu o Ratha Yatra, a carruagem do Senhor Jagannatha estava a caminho, né? E a carruagem do Senhor Jagannatha, assim, ela se move conforme o desejo do Senhor, né? E às vezes a carruagem para e aí as pessoas continuam tentando puxar e ela não vai, e passa um dia, 2 dias às vezes, 3 dias às vezes, né? Sem se mover, e depois passa a se mover do nada, né? Assim, quando eles estão puxando. E aí, nessa ocasião, quando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura deu uma prachada, tinha 6 meses, quando estava passando na frente da casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, né, a carruagem do Senhor Jagannatha parou e ficou lá parada por 3 dias. Né, nesse período de tempo, né, muito kirtan acontecendo, né, na frente da casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, né, com um devoto puro do Senhor. Né, então o Senhor estava muito feliz, né, o Senhor Jagannatha. E aí, nesses 3 dias em que esse festival estava acontecendo na frente da casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, né, a mãe de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Bhagavati Devi, ela subiu com um bebê, né, com aquele bebê, e entregou, né, colocou a cabeça dele aos pés do Senhor Jagannatha. E aí nesse momento a guirlanda de Jagannatha, que é gigante, né, na verdade são várias guirlandas muito grandes, assim, ela se soltou e caiu assim, enguirlandando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Bimala Prashada, né? Então, por aí a gente pode ver que ele não é uma personalidade comum, né? Na verdade ele nasceu, né, ele apareceu ali, filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Quando ele apareceu, ele tinha todas as marcas de tilaka, né, como as marcas de tilaka nos 12 lugares, né, do corpo. Ele estava com o cordão, o símbolo o cordão bramínico, tipo o cordão umbilical, né, como se fosse o cordão bramínico. Né, todas as marcas auspiciosas no corpo, né, o corpo dele era dourado também. Então, era muito encantadora a figura dele, né. Então, depois disso, ele também fez a cerimônia de grãos, né, quando ele tinha 6 meses, nessa ocasião, nesses 3 dias, e ele recebeu a praçada de Jagannatha, né, imagine, né, quebrar a cerimônia de grãos dele é a praçada de Jagannatha, né, então muito incrível, né, não é uma personalidade comum, né, e desde muito cedo, ele, com 5 anos, ele sabia, conhecer todas as escrituras, né, ele era, assim, extremamente erudito. Com 5 anos, ele, na escola, ele desenvolveu um método de escrever, assim, coisas muito, assim, elevadas para uma criança, né. Fora isso, ele talvez me fugir, algo assim extremamente extraordinário da vida dele, de criança, né? Mas enfim, não era
uma criança comum. Era muito erudito, conhecia todas as escrituras quando era muito, muito jovem, né? 5 anos de idade. E ele foi crescendo, e desde criança ele fez um voto também. Um voto muito importante. Ele disse: eu não vou me associar com nada desse mundo, né? Eu não vou me associar até com literaturas, né? Assim, ele estudava livros assim, muito avançados, né? Livros devocionais. Não queria estudar na escola, ele se negava a estudar os livros da escola, né? Tipo, existiam os livros que precisavam ser estudados, né, de acordo com a grade curricular, mas ele se negava a fazer isso, ele não estudava isso. E aí ele fez esse voto: não vou me dedicar a nada desse mundo, vou me dedicar só a Hari Bhajana. Isso a criança, né, assim, 7 anos de idade, ele fez esse voto. Então ele não... um voto é algo muito sério, né, é algo que você vai seguir para o resto da sua vida, né, e foi o que ele fez. Ele se dedicava exclusivamente a Hari Bhajana. Ele disse: eu não vim aqui para esse mundo para me envolver com coisas desse mundo, né? Ontem contaram sobre astrologia ou astronomia. Eu não vim me envolver não vim para contar estrelas, ou não vim para me envolver com qualquer coisa desse mundo, né? Eu vim aqui para fazer Hari Bhajana, né? Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, muito determinado, né? Ele era um erudito, assim, Bhaktisiddhanta, né? Ontem os devotos falaram sobre como ele conhece todo o Siddhanta por meio da devoção. Na verdade, o conhecimento ele não vem por esforços relacionados eu vou buscar conhecimento material, vou buscar... Não, o conhecimento espiritual ele vem por meio de Bhakti. Quando você se devota, se você se entrega ao mestre espiritual, né, se você se entrega aos pés de lótus do seu mestre espiritual, então o conhecimento espiritual virá. Não é por meio de estudos meticulosos, ou... Né, as pessoas, elas têm, como o Shripadananda Maharaj estava falando ontem, né, elas estudam as escrituras, os Mayavadis também estudam as escrituras, né, mas eles não têm nenhuma ligação com Bhakti, né, com a devoção pura, com o que realmente é o objetivo da alma. A gente não... As almas, elas não são seres independentes que podem escolher o que vão fazer e é isso. Não, a alma tem uma natureza, né? Assim como a água tem uma natureza, a alma também tem uma natureza, né? A natureza da alma é servir ao Senhor. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, o coração dele era muito macio, né? Então ele viu o sofrimento de todas as entidades vivas, ele via o sofrimento de todas as entidades vivas e ele não queria... Por que as pessoas sofrem? Porque elas buscam fazer suas atividades de acordo com suas vontades, né? De acordo com a vontade dos seus sentidos, né? Para satisfazer os seus próprios sentidos, suas próprias ideias, né? Shripadananda Maharaj estava falando ontem como existem muitas pessoas que elas criam coisas da cabeça delas, né? Eu fui no parque, sentei durante 3 dias meditando em jejum e aí recebi uma iluminação. As coisas não acontecem dessa forma, né? As coisas materiais podem acontecer dessa forma, mas as coisas espirituais não acontecem dessa forma. Você tem que estar sob a guia de um mestre espiritual fidedigno, né? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele era discípulo de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Essa é sua identidade, não? As pessoas podem pensar, ele é filho de Srila Bhaktivinoda Thakura, mas Srila Gurudeva diz, não, a gente não deve pensar nele como filho de Bhaktivinoda Thakura, ele é discípulo de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Porque Bhaktivinoda Thakura teve outros filhos, né? Mas Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura era discípulo dele, né? Isso é diferente, ele seguia a instrução, ele seguia a linha de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Bhaktivinoda Dhara. E ele também aceitou um mestre, né, Gorakshora Das Babaji Maharaj, né, de uma maneira muito incrível e humilde, né? Esse passatempo, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele não aceitava discípulos, né? E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele o elegeu, né? Ou seja, quando ele se encantou por Gorakshora Das Babaji Maharaj, e ele queria tê-lo como seu mestre espiritual, né? E
Srila Gorakshora Das Swami Maharaj é extremamente espiritualmente erudito, né? E é extremamente rasika, né? Existe um bhajana muito famoso que ele canta Kotaigo Premamoi Radhe Radhe, Radharani, onde você está? Né? Ele está buscando por toda parte. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur queria tomar abrigo, né, de Srila Gorakshora Das Swami Maharaj. Mas Gorakshora Das Swami Maharaj havia feito um voto que ele não iria aceitar discípulos. Quando Gorakshora Das Swami Maharaj disse não vou aceitá-lo, né? Então ele começou a fazer um jejum muito austero, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, né, para que Gorakshora Das Swami Maharaj o aceitasse como seu discípulo. A gente vê a determinação do discípulo, né? Quando ele quer realmente o abrigo de um mestre espiritual. As pessoas às vezes, eu quero aceitar aquele guru. Aí acontece qualquer coisa, né? Deixa pra lá e vai fazer outra coisa, ou aceita outro guru. Não, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele estava disposto a abandonar o corpo se o Gorakshora Das Swami Maharaj não aceitasse como seu discípulo, né? E depois de alguns dias, 3 dias, Srila Bhaktivinoda Thakura, né, chegou em Gorakshora Das Swami Maharaj. Eles eram amigos, assim, muito próximos, né? Gorakshora Das Swami Maharaj, assim, o tinha como seu guru também, Srila Bhaktivinoda Thakura. E ele disse, olha, ele está fazendo um jejum, se você não aceitá-lo, temo que ele vá abandonar o corpo, né? E Gorakshora Das Swami Maharaj disse, ele foi consultar? Nitai. Ele disse, eu vou consultar o meu Nitai. Se ele tinha Gold Nitai, né? Eu vou consultar o meu Nitai, se ele autorizar, então eu vou aceitá-lo, né? E aí Srila Bhaktivinoda Thakura no dia seguinte foi até ele, e aí? Ele aceitou? Esqueci de falar com ele, né? Mas hoje eu vou consultá-lo. Então, Srila Gorakshora Das Swami Maharaj, vejam que devoto é isso, né? Ele se comunica assim, ele conversa com as deidades ou seja, ele consegue, né? O Shripada Maharaj fala que as pessoas, não, eu vi Krishna, né? Eu conversei com Radharani, né? Mas assim, não é possível para almas condicionadas fazerem esse tipo de coisa, né? A gente pode imaginar muitas coisas, né? Mas de fato só o devoto puro, porque a deidade não é diferente do próprio Krishna, né? É uma das formas de Krishna. Essa deidade não é essas deidades instaladas pelo Senhor. O devoto, quando ele está pelo devoto, né? O devoto, quando ele está com o seu sentimento de vipralamba, de separação, ele chega a um ponto tal que ele não consegue mais estar separado da sua deidade adorável. Ele chama a sua Ishtadeva e instala essas deidades. Então essas deidades, o próprio Krishna está aqui presente, né? Então ele conversou com o seu Nitai, e aí depois dessa autorização ele aceitou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura como seu discípulo, né? Primeiro, quando o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura chegou lá, ele disse, de maneira muito humilde, ele disse, eu sou um analfabeto, né? Eu não tenho instrução, você é uma pessoa muito erudita, você tem todo o conhecimento, né? Mas eu não posso aceitá-lo porque você é uma pessoa muito elevada. Foi isso que Gorakshora Das Swami Maharaj argumentou. Mas ao final, depois da insistência de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele o aceitou como seu discípulo, e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, seguindo as instruções do seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Thakura e Gorakshora Das Swami Maharaj, espalhou, né? Ele lançou seu olhar misericordioso sobre todo mundo, né? Antes, aquela misericórdia que estava restrita só a Bharatvarsha, né? Só a terra da Índia, ela se espalhou por todo mundo, né? Agora, pela misericórdia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, por meio de seus discípulos, ele enviou alguns discípulos para o Ocidente, né? E um deles que a gente conhece de maneira muito próxima, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, né, que começou
ou a ISKCON, né? A instituição para consciência de Krishna, né? E inspirou o nosso mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a vir também para o Ocidente, né? E hoje a gente está aqui, né, no meio de Alto Paraíso, ouvindo sobre as glórias de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Olha só como é incrível, né? Essa personalidade que apareceu em Jagannath Puri, e a gente está ouvindo sobre ele aqui, né? E a gente está falando sobre ele aqui. Olha só, isso é inimaginável, né? Uma pessoa que nasceu no Ocidente, numa cultura completamente demoníaca, né? De comer carne, fazer desfrutar dos sentidos. Esse é o objetivo da vida, acumular bens o máximo que pode. Tá falando sobre Srila Bhaktisiddhanta. Só de ouvir esse nome, falar esse nome, a gente já é muito afortunado, né? Então, mas isso tudo acontece pela misericórdia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, né? Pela misericórdia dos nossos acharyas e pela misericórdia do nosso mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Bhanu Goswami Maharaj, que nos está inspirando a realizar esse festival, né? Tudo aqui que está acontecendo, está acontecendo por causa dele, né? Porque ele está inspirando que essa terra seja construída, essa terra foi doada, esse local foi construído, esse site está aqui por causa dele, entende? Então tudo isso está acontecendo por causa do nosso Guru Parampara, que está representado hoje por Srila Bhanu Goswami Maharaj. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Guru Parampara ki jai, jai Shri Radhe Shri. The time now? 8:40. When they will be breakfast? Which time? After Harikatha. Who is arranging breakfast? Yeah. It's on ladies are in the kitchen preparing. Thomas is there. Goranga Pri is there too. Dulega. Yes. It's almost ready. Gurave Gaura Chandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Gurupad Padmo Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhaman Goswami Maharaj, and Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaurabanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakas Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Puri Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Nittalila Pravishtam Vishnupada Shishimad Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Nittalila Pravishtam Vishnupada Shishimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Gaura Govinda Maharaj, especialmente a Srila Nittalila Pravishtam Vishnupada Shishimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Keshwar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, todo Srila Bhakti Rashashi Tadeva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos aqui presentes, todo o Guru Parampara, minhas reverências. So continue, we also celebrate and the
and Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada 150 years and Avirbhav Dithe Appearance Day. Então, a gente, continuando, a gente está celebrando o Avirbhav Tita, o aparecimento de 150 anos, né, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. All you very nicely also offer your Puspanjali, lotus feet of Bhaktivedanta Prabhupada and his life history and his contribution. Todos vocês apresentaram seus Puspanjalis, né, de maneira muito bela, sobre a contribuição, sobre a história de vida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Bhagati Vinodir Daya Karha Vichar Vichar Korile Chitte Paive Chamatkar. If you consider about the mercy of Bhaktivinoda Thakur, then your heart will be overjoyed. Se nós pensarmos, né, considerarmos sobre a misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, nossos corações vão ser tomados de júbilo. Because Bhaktivinoda Thakur, he manifested two things in this material world. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur, ele manifestou duas coisas nesse mundo. And one is that is called the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Uma delas é o local de aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And because after Chaitanya Mahaprabhu departed from this world, and many things happened. Swajya, Sukhi, Bhagi, Apasampradayas came. They contaminated the Chaitanya Mahaprabhu's pure devotional service to Lord, that is Suddha Bhakti. Porque depois da Fias,
O Senhor Shiva. Then, like night time, Lord Shiva, he appeared in front of him and told Bhaktivinoda Thakur, where are you going? E aí o Senhor Shiva apareceu para Srila Bhaktivinoda Thakura no sonho e disse para ele: "Oh, Bhaktivinoda Thakura, para onde você está indo?" Lord Shivji himself to him. And no need to go to Vrindavan to Bhajan Saran. You are Siddha Mahatma. You are the eternal associator of Radha and Krishna. O próprio Senhor Shiva apareceu para ele e falou diretamente para ele: "Você não precisa ir para Vrindavana para fazer bhajana e sadhana. Your duty to manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Gaurdham Prakat. Porque você já é um associado eterno de Shri Radha Krishna. É uma serva eterna de Shri Radha Krishna. Você tem sua missão revelar o local de aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Navadvipadham. Actually, tell you the one thing, all the Mahapurus, they are coming from the transcendental world. Lord sent to them one specific, their, what is called? Mission. Job. This is your job, you have to do this. Então, deixa eu deixar claro algo, né? Todos os Mahapurushas, né? Eles vieram diretamente do mundo espiritual, né? Krishna, ele os enviou com uma missão específica, né? Nossos acharyas, nosso Guru Parampara. So in the Shivji, Tarkashra Shivji himself told, you have to manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. Because that time Muslim, they captivated the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Tarkeshwar Shivji, ele falou diretamente para Srila Bhaktivinoda Thakura: você deve ir e revelar o local de aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, porque naquela época os muçulmanos haviam tomado conta da área, então esse local estava encoberto. That is called Gaur Dham Prakash. You manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Dham Prakash. Manifeste o local de aparecimento, os locais de passatempo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And second, you also manifest the Suddha Bhakti, preach Suddha Bhakti. E também pregue Shuddha Bhakti, né? Manifeste esse Shuddha Bhakti novamente. So Bhaktivinoda Thakur, they are thinking also, how will do this? This is not easy, hard work also. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura ficou pensando: nossa, como eu vou fazer isso, né? Isso não é uma tarefa fácil. So Bhaktivinoda Thakur, then he prayed to Srimati Radhika. Então Srila Bhaktivinoda Thakura, ele orou para Srimati Radhika. Yeah, and you also sent your very nearest dearest one Sakhis. Srimati Radhika, envie uma de suas saques muito próximas e queridas. That is called Nayana Mani Manjari. Nayana Mani Manjari. But Bhaktivinoda Thakur doing this lila, human being lila, Manav lila. O Bhaktivinoda Thakura, ele estava executando um passatempo como um ser humano, né? Manav lila. Then Bhaktivinoda Thakur, he prayed to the consort of Lord Jagannath. That is called Bimala Devi. E aí ele orou para quem? Para a consorte do Senhor Jagannatha, né? Que é Bimala Devi. Then by the causeless mercy of Bimala Devi, then Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada appeared. Then his name is called Bimala Prasad. E pela misericórdia, então, de Bimala Devi, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, ele apareceu, e por isso seu nome o nome que ele recebeu foi Bimala Prasad. That means Bhaktivinoda Thakur, he manifested Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Ou seja, quem manifestou Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura foi Srila Bhaktivinoda Thakura. So Bhaktivinoda Thakur manifested two things: Gaurdham Prakash, the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and also manifest Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura manifestou duas coisas. Gauradham Prakash, ele manifestou o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu e também manifestou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada. One day I told how Bhaktivinoda Thakur, he manifested birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu
that place also completely captivated by the Muslim. Eu expliquei já sobre como o Srila Bhaktivinoda Thakur ele manifestou esse local de aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu que na época estava completamente tomado pelos muçulmanos. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur gave the responsibility to Bhaktisiddhanta Prabhupada. You have to take the responsibilities and how to manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur ele deu a responsabilidade de manifestar o local de Srila Satyananda Gaura Hari para Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ele passou essa responsabilidade. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada thinking, and how possible I alone to manifest this birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ele pensou, mas como é possível que eu sozinho manifeste o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu? Then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he also prayed to Srimati Radhika. E aí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur também orou para Srimati Radhika. And yes, Srimati Radhika, you sent your very nearest, dearest one Sakhi, that is called Vinod Manjari. Ó Srimati Radhika, por favor, mande a sua querida e muito próxima Manjari, né? Vinod Manjari. That is called Bhakti Pragyan Kesava. That is called Vinod Bihari Brahmachari. E quem é? Pela Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que é Vinod Bihari Brahmachari. That is called Vinod Bihari Brahmachari. So in this way we see all our Guru Parampara, how they pray to Srimati Radhika and they appear and all they help to each others to preach the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente pode observar como o nosso Guru Parampara, eles oraram para Srimati Radhika, né? E como eles apareceram e eles pregaram de maneira conjunta, né? Um ajudando ao outro a estabelecer o Shuddha Bhakti de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada came, then and all his associates also come. Quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur veio, também vieram com ele todos os seus associados. All our Guru Parampara, Bhakti David Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Rakat Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, or also Bhakti Vedanta Swami Maharaj, all they are coming. E aí todo o nosso Guru Parampara, né, eles vieram com Srila Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshasa Dadev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, todo o nosso Guru Parampara. So for this regard, Bhakti Rakat Siddhar Goswami Maharaj, he glorified our Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E por essa razão, Srila Bhakti Rakshasa Dadev Goswami Maharaj, ele glorificou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. And every day, all the Gaudiya Math, not only one, every Gaudiya Math, and early in the morning after our Gurvastak, they glorified Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E todos os dias, em todas as Gaudiya Maths, não só em uma Gaudiya Math, mas todas as Gaudiya Maths, depois do Gurvastakam, eles glorificam Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur com essa oração, Srila Bhakti Rakshasa Dadev Goswami Maharaj. So Bhakti Rakshasa very nicely explained this way. And the Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada as like what is called bright and moon. Ele glorificou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falando, ele é como uma lua muito brilhosa. And all the rays and all his followers. E os raios dessa lua são os seus seguidores. So saying here, Nija Sevaka Taraka Ranji Vidum Vidutar Hitavum Krita Singhabaram Varanagata Valisa Sandra Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Nija Sevaka Taraka Ranji Vidum Vidutar Hitavum Krita Simhavaram
Varanagata balisa Chandrapadam Pranamami Sada Prabhu Padapad. Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is as like very nice, beautiful, bright moon. And Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, nesse verso, está dizendo que ele é como uma lua muito refulgente. and all his disciples as like rays of the moon. E os seus discípulos todos são como os raios dessa lua. And he gives the potency all his followers. For this regard, they and preach all over the world. E aí ele empodera todos os seus seguidores que vão pelo mundo todo pregando. And so that means in our Gaudiya mission, and that is called founder and acharya, that is called Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. O que significa? Que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele é o fundador, acharya da Gaudiya Mata. So that means I am saying because Bhakti Siddhanta, Bhakti Vinod Thakur, he manifested to Bhakti Siddhanta Prabhupada. Então, Srila Bhakti Vinod Thakur, por que eu estou dizendo isso, né? Porque Srila Bhakti Vinod Thakur, ele manifestou isso tudo e manifestou também Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. For this, in this song explaining, Bhakti Vinoder Daya Karha Vichar. Vichar Karile Chitte Paive Chamatkar. And you have to consider the mercy of Bhakti Vinod Thakur. Then your heart will be overjoyed. Então, se você, esse verso diz, né, que se você considerar a misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, então seu coração vai se derreter. And so, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. And he learned everything, all Shastra, Ved, Puran, Upanishad, everything from Bhakti Vinod Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele aprendeu tudo, né? Vedas, Puranas, Upanishads, todas as escrituras de quem? De Srila Bhaktivinoda Thakur. Actually, they are called Nitya Siddha. They are actually no need to learn, but human being lila. They are performing as a human being lila, not Narvattu lila Kaivalam. Então, na verdade, eles são Nitya Siddha Parikaras, né? Eles são eternos associados de Shri Radha e Krishna. Eles não precisam aprender nada, não é isso. Mas eles, para manifestar, eles estão manifestando uma lila como seres humanos, né? Manav Lila. Why they are doing this? That is called Loka Siksha, teaching for the others. Como eles estão manifestando essa lila como um ser humano, então eles vão, aprendem as coisas. Eles fazem isso por quê? Para dar exemplo, né? Para ensinar as pessoas desse mundo. Krishna is Bhagavan. All Ved, Puran, Upanishad, everything manifested from his heart. Krishna, ele é Bhagavan. Todos os Vedas, Puranas, Upanishads manifestaram do seu coração. Na verdade, ele manifestou tudo. And same Krishna, he, what is it called? Admitted in the school of Sandipani Muni. Mas esse mesmo Krishna, ele veio e ele foi para a escola de Sandipani Muni. In where? Krishna, he learned all Shastra from where? Sandipani Muni, no? Are where? Place his name is where? Ujjaini. Então, Krishna, né, quando ele realizou essa lila de aprender todo o Shastra de Sandipani Muni em Ujjain. 64 days he learned all Shastra. Em 64 dias ele aprendeu todos os Shastras. 64 days we can learn one sloka also. Talvez em 64 dias a gente consiga aprender um shloka. One sloka you learn, then next day forget. Aí você aprende um dia você aprende um shloka, mas aí no outro dia você esquece. And Krishna, he learned 64 days and all Ved, Puran, Upanishad, every from. Mas Krishna em 64 dias aprendeu todos os Vedas, Puranas, Upanishads, né, de seu mestre, Sandipani Muni. Because showing how to stay in the house or the ashram Guru Griha. You have to stay in ashram of Guru Griha.
E ele está demonstrando, né, como a gente deve ficar no ashram do nosso guru, Guru Griha, né? A gente deve morar no ashram do guru. Even you have to take shelter, lotus feet of Guru, Guru Diksha mantra, and showing this. E como a gente tem que aceitar, se render ao mestre espiritual, aceitar Diksha mantras do mestre espiritual, ele tá pelo seu próprio exemplo demonstrando isso. Ramchandra, Bhagavan Ramchandra, and he was staying in the ashram of Vasishtha Rishi. Da mesma forma, o Senhor Ramachandra, ele foi e ficou no ashram de seu mestre espiritual, Vasishtha Rishi. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also learned everything from and original in Navadip. Original? Ganga. What are you saying? Ganga? He learned in the Shastra also. E da mesma forma, Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou com o seu mestre espiritual para aprender todo o Shastra. Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan, all Ved, Puran, Upanishad, you know. But he is taking Siksha from Guru Griha. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan, ele manifestou todo o Veda, Puranas, Upanishads, mas ele está dando exemplo, né? Ele vai para a casa do seu mestre espiritual e fica lá, aprende dele o Shastra. So, Bhaktisiddhanta Prabhupada is the eternal associate of Srimati Radhika. But he learned all Shastra, everything from Bhakti Vinod Thakur. Where was Bhakti Vinod Thakur? He always carried the Chaitanya Bhagavat on Chaitanya Charitamrita on his head. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele é um eterno associado de Sri Radha e Krishna, mas ele aprendeu os Vedas, Puranas, Upanishads, tudo de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Srila Bhaktivinoda Thakura, ele sempre mantinha o Chaitanya Charitamrita sobre sua cabeça. Are you white for this? Hey, are no need for me? Por favor. I have no need. Those who need, give to them. Eu não preciso, mas para aqueles que precisam, você pode botar para eles. Mas para mim não. So now coming in this way, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told also. When Bhaktivinoda Thakur gave Harikatha, always I with him. And carried Chaitanya Charitamritam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele disse, né, que sempre que Srila Bhaktisiddhanta Thakura ele estava dando Harikatha, eu estava com ele, né, especialmente sobre o Chaitanya Charitamrita. Especially you are reading Jaiva Dharma Grantha. Actually Jaiva Dharma Grantha, actually that thing is here. The Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur, when they preach, especially in Bengal, Midnapur, understand here? And that time that conversation coming. And e também o Jaiva Dharma, né? Esse Jaiva Dharma, na verdade, ele se manifestou quando Srila Bhakti Vinoda Thakura e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, eles viajavam pela Bengala pregando, especialmente em Medinapur. And for this got one Granth that is called Brahman Vaishnava Vijay. How to defeat the Brahmanas? Because that is Smartha Brahmanas is very strong, especially in Mednapur. Not so easy to preach in there. Mednapur, Chhabisgarh, not so easy to preach. Em Midnapur é muito difícil de pregar, né? Porque eles pregavam especialmente sobre Brahmana Vaishnava Vijay, né? Que fala sobre como os Vaishnavas são os verdadeiros Brahmanas e essa concepção do... Né? É uma pregação muito forte, né? Muito difícil de pregar, né? Especialmente em Midnapur, essas concepções. Os Brahmanas, os Mata Brahmanas eram muito fortes naquela região. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he told, and always I was staying with
Bhaktivinoda Thakur. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele falou como ele estava sempre com Srila Bhaktivinoda Thakur. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and he also to preach against Smarta Brahmana Mayavadi, especially and in Bengal, one what is called society and Sanstha, that is called Ramakrishna Mission. Not so easy to defeat to them. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele também pregou contra os Mata Brahmanas, né, e especialmente na missão Ramakrishna, que, né, é muito difícil eles são muito fortes, assim, poderosos, argumentativos, né, e ele pregou fortemente contra eles. And especially that time, very famous sadhu, that is called Vivekananda, Swami Vivekananda. Na época havia who came in America, Chicago, and na época havia um sadhu que era muito assim conhecido, né? Muito famoso, e Vivekananda, ele veio até os Estados Unidos, em Chicago. Actually completely what? An atheist. Ele era um ateísta completo. For this regard, or saying he is the Gunda of Bhakti, the realm of Bhakti. Por isso se diz que ele é como um mafioso, né? Mafia. Gunda. Gunda. Explain this way. Because Swami Vivekananda, he told, and it is better to play the football than the what is called? No, it is better to play the football plant the that I forget that. And no, you have to, and just I forget his the quotation. And it is better give the water in the eggplants. What of the eggplants? Then the tulasi leaf. Ele era tipo considerado uma pessoa que era contrária a Bhakti, né? Porque um mafioso assim, porque ele falava, tem uma citação dele que fala assim que é melhor você aguar uma berinjela, uma planta de berinjela do que aguar uma tulasi, é mais útil. And if you offer the water tulasi, what benefit you will get? Que tipo de benefício você vai ter se você aguar uma tulasi? But if you give the water in the eggplants, then eggplants will come. Mas se você aguar uma planta de berinjela, então vai vir berinjelas. Then you can eat eggplants. Aí você pode comer berinjelas. So why you are giving the water from the tulasi? Então por que dá água para tulasi? Because they have no idea. The tulasi is bhakti janani. She gives Shuddha bhakti. É que essas pessoas não têm ideia de que Tulasi Devi é Bhakti Janani. Ela dá Bhakti. Devoção. This is called a complete atheist. Where this Tulasi Devi Bhakti Maya or where the eggplants? Essas pessoas são completamente ateístas, né? Elas não têm ideia, né? Como é possível comparar a Tulasi Maharani, que dá Bhakti, com uma berinjeleira. So, and he told, Jatamat Tatapat, and you can go anywhere. You can do anything also. God is one. Tudo é lícito, né? Assim, você pode fazer qualquer coisa, né? Deus está em todos os lugares. Era esse tipo de pregação que
So you can worship Kali, Shiv, Durga, everybody same. Se você adorar Kali, Durga, Shiva, tudo é a mesma coisa, ele So you dizia. will go one place. Né? Todos iremos para o mesmo local, Eh? mesmo destino. But this is not true. Mas isso não é verdade. God is one. Is it true? Who is God? Deus é um, né? Isso é verdade. Mas quem é Deus? Krishna. Krishnastu Bhagavan Vasayam. He sang Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ele é Swayam Bhagavan. Devi Durga Kali, they are not sang Bhagavan. They are not Bhagavan. They are the servant of Lord. Durga, Kali Devi, eles não são o Senhor, né? Deus. Eles são servos do Senhor. Pode pegar essa mesinha aí para elas oferecerem, ó. To offer. Okay. So, but Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada cut their philosophy, Mayavad philosophy. Mas Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele derrotou a filosofia deles. And because Srimad Bhagavad is Gita very clearly explained. If you worship demigod, then you will go the place of demigod. Porque Srila Bhaktivinoda Thakura, Bhaktivinoda Thakura, Bhakti Siddhanta Siddhanta Saraswati Saraswati Thakura Prabhupada, ele explicou que se você adorar os semideuses, o que vai acontecer é que você irá para o local deles, né, onde eles estão. Here, Janti Devabrata Devano Pitrijantri Pitribhata Bhutani Janti Bhutejja Janti Obi Mam. Bhagavad Gita Krishna says, one who worship demigod, they will go that place. Devaloka. No Bhagavad Gita, Krishna ele diz que se você adora um semideus, você vai para Devaloka, o local, o planeta daquele semideus. Janti Devabrata Devano Pitrijantri Pritivrata. Those who worship their forefathers, they will go Pitriloka. Se você adora os antepassados, você vai para Pritiloka, o local. Pitriloka, understand? Pitriloka. Forefathers, they are staying one place. That is called Pitriloka. Pitriloka é o local onde os antepassados eles So ficam. saying, Janti Pitriloka. Devabrata Devano Pitrijantri Pritivrata Bhutani Janti Bhuteja. Those who worship Bhutas, they will go Bhutaloka. E aqueles que adoram os Bhutas, os fantasmas, eles vão para Bhutaloka, o local dos fantasmas. Bhuta mane ghost. Bhuta significa o quê? And Fantasma. Bhuta means jivas also. Don't be. Bhuta também significa diva. If you serve the jivas, they will go Jivaloka. Se What is você Jivaloka? adora as divas, você Coming vai in para this material world. você vai para Diva Louca se você adorar as divas, True né? meaning. Bhutaloka means the place of Bhutas. Bhuta Louca significa o local dos... Tem dois significados. Um local dos Bhutas. And so if you go to the Bhutalokas, also you will become Bhuta. E se você for para Bhuta Louca, você vai se tornar um Bhuta também, um fantasma. Those who worship Bhutas, you understand? Ghost. Dakini, Sokini, Jagini, many Bhutas. After their death, actually they will go that place, Bhutalokas. Se você adora os Bhutas, Dakini, Bhut, Pisach, Sukini, they are staying there. Bhut, Pisach, Jaksha, Jagini, Raksha, você vai para o local deles. Né? Dakini, Sakini, different only. They will go that place. Many people, they also Vocês vão se tornar what is fantasmas. called? Meditate these things, Bhut, Pisach, mantra they are doing. If they don't know, after their death, they will go that place and they will also become Bhuta. As pessoas, né, elas meditam nessas coisas, elas fazem orações para os fantasmas e elas não sabem que quando elas abandonarem seus corpos, elas vão também se tornar fantasmas. Many people, they are doing it. As pessoas They fazem, are né? thinking, Muitas pessoas. Né? I also meditate or tantra mantra, they are doing the Bhut, Pisach. Actually, after their death, they will go that place, Bhuta's place. Né, as pessoas fazem tantra, mantra e adoram fantasmas ou servem fantasmas e quando elas morrerem, né, quando elas abandonarem seus corpos, elas vão se tornar também fantasmas. Elas vão para Bhuta Louca. And Bhutas also give punishment to them also.
E aí os fantasmas vão castigar essas É? pessoas. Once one disciple asked his Gurudev, Uma vez um discípulo perguntou para o seu mestre espiritual: Gurudev, you give me one mantra how to control the bhuta. Ô Gurudev, você poderia me dar um mantra para que eu controlasse Bhutas? Then Gurudev, no, don't chant bhutas mantra. Then bhutas would be disturbance to you. Aí o Guru falou: Oh, não, você não deve entoar esses mantras para Bhutas, né? Porque esses Bhutas vão vir e vão te perturbar. But disciple is very stubborn. Gurudev, give me bhuta mantra. I will chant bhuta mantra. Mas o discípulo era muito teimoso e ele ficou: Oh Gurudev, por favor, me dá esse Bhuta mantra, esse Bhuta mantra. Then Gurudev gave him bhuta mantra. Aí ok, o Guru deu para ele o Bhuta mantra. Who wants to chant bhuta mantra? Quem quer cantar Bhuta mantra? Okay. Then disciple, a guru gave him this bhuta mantra. Then disciple chant bhuta mantra. E aí o Guru deu esse Bhuta mantra para o discípulo e o discípulo começou a cantar esses Bhuta mantras. Then bhuta, the ghost came and told, hey, and water coming. Yes, it's raining. Before fire sacrifice, rain coming. É antes do When sacrifício fire de fogo. sacrifice, Indra Devata give. Antes do sacrifício de fogo, né? A chuva veio, aí durante o sacrifício de fogo, o Indra Deva ele manda a chuva. Water also need. Here the trees, they are dry. Também é necessário para as plantas que elas estão secas. So now coming the bhuta told, hey, you give me job. E aí, como ele cantou aquele Bhuta mantra, o fantasma veio, o Bhuta veio. E aí o fantasma falou: E agora? O que é que eu devo fazer? Vai, me dê um serviço. Then the bhuta, then he told, okay, you do this job. Very quickly he did, and again coming. E aí o fantasma fez o que ele tinha pedido bem rápido e já voltou e dizia: agora, é agora. Bhuta told, hey, you give me job, otherwise I will kill you. Me dê alguma coisa para fazer, senão eu vou te matar. Because this is the nature. Those who chanted Bhuta's mantra, Bhuta will come. And then Bhuta will say, you give me job, otherwise I will kill you. Porque é assim que acontece, né? Essa é a natureza de como isso acontece. Você canta o Bhuta mantra, o Bhuta vai vir e ele vai pedir alguma coisa para fazer. Aí, se você não der serviço para ele, ele vai ficar com raiva, vai querer te matar. Then Bhuta again disturb to, then say, Gurudev, what will do now? Bhuta disturbed to me. E aí o Bhuta começou a perturbá-lo, né? E ele falou: Ó Gurudeva, agora o que é que eu faço? O Bhuta tá me perturbando. Guru told, I told you, don't chant Bhuta mantra, then disturbance will come. Mas o Guru falou: eu falei para você que se você cantasse esses mantras, os Bhutas iam te perturbar, mas você não me ouviu. Then what will say, Gurudev, please save me. E agora o que fazer, Gurudeva? Por favor, me salva. Then Gurudev told, okay, tell to the Bhutas, bring 10 meters long bamboo tree. Aí ele disse: ok, você faz assim. Você pede pro fantasma para ele trazer um bambu de 10 metros. Why the bamboo tree? Bhutas are staying there. Os Bhutas, eles ficam nos locais onde tem bambu. Bhutas, they like bamboo tree. Eles gostam de bambuzal, assim. This also mentioned. Está mencionado. Gokarna Dhundukari Katha. Dhundukari, he was staying here. Bamboo tree. Está mencionado no kata de Dhundukari, né? Que ele ficava no meio de um bambuzal. So now coming in this way, okay, put the ghee and this whole 10 meters bamboo. Aí você pede para ele passar ghee nesse bambu inteiro, nesse bambu de 10 metros. Up and down this way again. Aí você diz para ele subir e descer nesse bambu. When I have need, I call to you. I only you, up and down, up and down. Eu quero que você fique nesse bambu subindo e descendo até eu te dizer para você fazer alguma outra coisa. So never go to the chant Bhuta mantra. Então vocês não podem ficar cantando Bhuta mantras, porque senão eles vão vir perturbar vocês. So now coming in this way, why I'm saying because this Srimad Bhagavad Gita is saying this, Janti Devaprata Devana Pitriyantri Pitribhata Bhutani Yanti Bhutejja or Madhyanuopi.
And, but Swami Vivekananda, what did he say? Ramakrishna said, okay, you can and worship any demigod, demigoddess, you will arrive in the same place. Mas o que é que as pessoas da missão Ramakrishna eles dizem? Não, você pode fazer qualquer coisa, você pode adorar semideuses, adorar quem você quiser, porque todos os lugares, para todos o destino é o mesmo, né? Todos os caminhos levam ao mesmo destino. They are saying these verses, Jata Moh Tata Path. Many means many men, many means. So you worship anywhere, you will go, all you arrive in the same place. Existem muitos métodos, né? Muitas pessoas, muitos métodos. Mas qualquer método que você seguir é o que eles pregam, né? Qualquer método que você seguir, você vai chegar no mesmo destino. But this is not the truth. Mas isso não é verdade. So Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada give an example, and he wrote one letter. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ele dá um exemplo, né? Se você escreve uma carta, According to the address of the letter, will be arrived at that place. de acordo com o destinatário que você colocar, aí a carta vai chegar naquele local especificamente. You drop the letter in the one post box. This is true. É verdade que você levou a carta para uma agência ou para uma caixa de postagem? And maybe 100 people wrote the letter and drop in the one letter box in your village or your town. E pode ser que 100 pessoas diferentes tenham escrito 100 cartas para 100 destinos diferentes, mas e todos eles foram até a mesma agência, é verdade? Ou deixaram na mesma caixa postal? But or this letter will be arrived according to the address of the letter. Mas a carta ela vai chegar no destino de acordo com o destinatário que você tenha colocado. You wrote address London, so your letter will be going where? London. Se você tiver colocado que o destino da sua carta fica em Londres, então a sua carta vai chegar em Londres. Or another person, he wrote this letter, address is there, America, USA, India, and that will go to that place, not going to the same place. E outra pessoa colocou outro destino, Estados Unidos, né? Então a carta vai chegar onde? Nos Estados Unidos, né? Não, as cartas não vão chegar todas no mesmo local. So that means according your bhajan and sadhan, you will be attend that place, not the same place you will go. Isso quer dizer que, de acordo com o seu bhajana, ou seja, a sua prática específica, você vai alcançar um destino específico. Não todos vão para o mesmo lugar. And you worship Bhuta, you will not go the Golok Vrindavan, you will go to Bhuta Loka. Se você adorar os Bhutas, você não vai para Goloka Vrindavana, você vai para Bhuta Loka. You worship Sun God, you will go place of Sun, that is called Surya Loka. Se você adorar o Deus Sol, Surya Deva, você não vai para Goloka Vrindavana, você vai para Surya Loka. You understand? Entendem? You worship Devi Kali, you will go the place of Devi Kali. Se você adorar Devi Kali, você vai para o local que é de Devi Kali. Or if you worship Vishnu, then you go Vishnu Loka. E se você adorar o Senhor Vishnu, você vai para Vishnu Loka. Now you will go also Bhuta Loka. Ou você vai para Bhuta You Loka. worship Vishnu, so you will not go Bhuta Loka. Não, se você adorar o Senhor Vishnu, você não vai para Bhuta Loka, você vai para Vishnu Loka. It's simple. É simples. So, but they are misguide the people. Okay, you worship to any demigod, demigoddess, Ram, Krishna, or Kali, Shiv, Durga, and you go one Sim. place. That is not. That is completely what? Wrong philosophy. Mas eles estão, assim, enganando as pessoas, né? Levando as pessoas por um caminho errado, dizendo, não, você pode adorar quem você quiser, que você vai chegar no mesmo destino, todos vão chegar no mesmo destino. And for this, our Shastra explains 5 types of the worshipful deities. Então, Panchopasana. os Shastras dizem que existem Pancha Upasanas, 5 tipos de adoração de 5 deidades. Those who worship sun god, that is called Saura. They will go Surya Loka. Aqueles que adoram o Deus Sol, que são chamados de Saura, eles vão Those who para a Surya Loka. worship Shiva, they are called Shiva. They will go Shiva Loka.
Aqueles que adoram o Senhor Shiva, que são Saiva, Those, eles vão para Shiva Loka. those who worship Ganesh, that is called Ganapata, they will go to the place of Ganesh. Aqueles que adoram Ganesha, que são chamados de Ganapata, eles vão para o local de Ganesha. Those who worship Devi Kali or Shakti Upasak, they will go and they are called Sakta. They will go the place of Goddess is Devi Durga Kali. E aqueles que adoram Devi Kali, que são chamados de Shaktas, eles vão para o local de Kali Devi. Those who worship Vishnu, they will go Vishnu Loka. E aqueles que adoram o Senhor Vishnu, eles irão para Vishnu Loka. Now everybody will go to same place. Não é que todos irão para o mesmo local. Because Ramakrishna mission. They are saying these things. Well, all you worship any Kali, Shiv, Durga, Vishnu, you will Bhut, Pisach, and will go same place. This is not true. There is a wrong conception. Essas pessoas da... Não está mais funcionando. Wrong conception coming. Essas pessoas da missão Ramakrishna Mission, eles estão dizendo que é uma concepção errada, né? Eles estão dizendo que independente de quem você adorar, você vai chegar no mesmo destino. Parecia que a bateria estava cheia. So, I'm saying Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told, my whole life, just also cutting there, this Mayavad philosophy, Karmavad philosophy, these things going. Kim Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele falou também, por toda a minha vida eu estive cortando essas filosofias erradas. And especially in the heart of the living entities, the Mayavad philosophy is living, they cannot enter in Suddha Bhakti. E no coração daquelas entidades vivas em que essa filosofia Mayavadi está presente, elas não podem desenvolver, não conseguem desenvolver Bhakti, a devoção pelo Senhor. Why not? Por que não? Because Mayavad philosophy, I am Brahma, this conception staying in the heart of living entity, they cannot serve to Lord. Porque quando no coração da entidade viva ele tem a concepção de que eu sou Brahma, né, ele não vai desenvolver serviço devocional pelo Senhor. So for this regard, Chaitanya Charitamrita very clearly, Mayavad dos jar hidaya pasila, chitta tahar vajra samo velo. One's heart completely contaminated with the Mayavad philosophy, Aham Brahmasmi. And his heart is as like hard-hearted. Então, aquela pessoa cujo coração está completamente contaminado pela filosofia de que Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, então o coração dessa pessoa é muito, muito duro. Yes. Because these types of knowledge completely burn his heart. Esse tipo de filosofia queima completamente o coração da pessoa. So have to remove the Mayavadi philosophy from your heart. Então essa filosofia Mayavada deve ser removida, você tem que removê-la do seu coração. Mayavad dosh, you have to remove these things from your heart. Essa falha dessa concepção Mayavada tem que ser removida do seu coração. So Gyanis, according to the knowledge, they are thinking, I am Brahma. Mas de acordo com Gyanana dagdhanam chittana. Gyanis, according to their knowledge, they also burn their heart. Mas de acordo com o conhecimento que os Gyanis eles estão buscando, né? Isso acaba queimando o coração deles, né? Esse Aham Brahmasmi. Gyanis, they will fall down. 100%. Certamente, 100% de certeza que os Gyanis eles cairão. Now we remember in the Brazil, once I gave Harikatha, where? Jnana Mandiram. Yeah. Understand, in Brasilia. Very nice. 3 days we are there. There was so much love and affection. One day I also spoke about a Brahma Stuti. And simple. I spoke, Gyanis, they will fall down, but those are devotee of Lord, they never fall down. Because Brahma Stuti is saying this way. Eu lembro que uma vez
eu estava no Gyana Mandiram, em Brasília, e eu estava falando sobre o Brahma Stuti. E nesse Brahma Stuti está dizendo que os Gyanis, eles cairão, mas o devoto nunca cairá, nunca perecerá. Assim. Krishna Jivan there with us. A Krishna Jivanidhi estava lá com a gente. Then they become very angry, kicked out us. Well, no need to come here to speak Harikatha. Mas quando eles ouviram isso, eles ficaram muito bravos. Eles disseram: olha, você não precisa mais voltar aqui para dar Harikatha. Expulsaram a gente de lá. I gave evidence from Srimad Bhagavatam, Brahmaji himself told. Isso, eu tava... Jyamne Aravindaksa Vimukta Manina. This sloka is very clearly explained here. Gyanis just, they are thinking, I liberated. Actually, they are not liberated. They are just speculative. Mas eu tava falando, não eram minhas palavras, eu tava citando o Srimad Bhagavatam, né? O próprio Brahmaji que tava falando aquilo, né? Que os Gyanis, eles acham, eu estou liberado, né? Here Gyani Brahma Gyani. Gyani Chaitanya Chaitanya very clearly says, Gyani Jivan Mukta Dasa Painu Kori Mone Vasu Buddhi Suddha Nahe Krishna Bhakti Bine. Chaitanya Chaitanya. Gyanis, they are thinking, I liberated. Because I study Ved, Puran, Upanishad, Aham Brahmasmi, I am detached from these material things. Actually, this is called the illusion. This is not true. Mas isso é só especulação da cabeça deles, né? O Chaitanya Charitamrita, ele cita esse verso falando que os Gyanis, eles pensam, eu estou liberado, eu sou Brahma, mas na verdade isso é pura especulação, é uma invenção da cabeça deles. Srimad Bhagavatam Amal Puran, spotless Puran, Srimad Bhagavatam gives evidence. Je onne Aravindaksa Vimukta Manino. Very clearly, Vimukta Mani. Just they are thinking, I liberated, detached from the material thing. I attain to Brahma. That's what they are thinking. O Srimad Bhagavatam, ele dá essa evidência, né? Ele diz, que os Gyanis, eles estão pensando, eu sou liberado, eu não tenho apego por nada desse mundo material, mas isso é só uma especulação da cabeça deles, né? Na verdade, isso não é verdade. So for the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj explained here, Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mane Vasudha Buddhi Suddha Nahe Krishna Bhakti Vina. Without practicing Suddha Bhakti, their heart will be never purified. Mas, sem praticar Shuddha Bhakti, o coração dos Gyanis nunca vai ser purificado. This simple, but people, they don't understand. Mas as pessoas não entendem essa filosofia. So one day I give class these things, Brahma Stuti. Then that person, they are very become angry with me. E aí, Last 2 days they very happy, and I spoke very nice katha. They think. Third day when I told this katha. então, assim, eu só falei a glorificação do próprio Senhor Brahma, né, que está no Srimad Bhagavatam, que é o Amala Purana, o Purana Imaculado, né? Durante 2 dias eu falei Harikatha, eles ficaram muito felizes, mas quando eu citei isso, né, eles ficaram muito bravos, né? Brahma Stuti, eles ficaram muito bravos e chutaram a gente de lá, expulsaram. Shastra also explain, Jivas will never become Brahma. Why you are saying I am Brahma? You never will become Brahma, impossible. Os Shastras, eles afirmam que a diva nunca pode se tornar Brahma. Então por que vocês estão dizendo, eu sou Brahma, eu sou Brahma? Jiva, that is called the part and parcel of Lord. Mami Vangsa Jiva, Luke Jiva, Bhuta Sanatana. Jiva is called Sanatan, eternal and transcendental. A diva, ela é uma serva do Senhor, né? Ela é eterna e transcendental, né? Ela nunca vai se tornar o Senhor. Understand? One Facebook also, one person also gave very nice, in UP, in Uttar Pradesh, what is called Chief Minister. He told you only one dharma, that is called Sanatan Dharma. Other dharma is not that dharma. He boldly told this. E recentemente um governador, uma autoridade de Uttar Pradesh, ele falou. Jogi Adityanath. He told this. Ele recentemente falou assim de uma maneira muito
enfática e bela, assim, que só existe um Dharma, né, que é o Sanatana Dharma. And Bhaktivinoda Thakur also said Jaiva Dharma. The Dharma is one. That is Dharma is called Sanatana Dharma, Jaiva Dharma. That is called Dharma. Other Dharma is actually not the Dharma. People are saying Dharma, Dharma, but actually they don't know what is the meaning of Dharma. Srila Bhaktivinoda Thakura, também no Jaiva Dharma, ele explica que só existe um Dharma, né? Uma coisa que é intrínseca, né? Que é real e eterno, uma religião, né? Que é Sanatana Dharma, Jaiva Dharma. Todos os outros dharmas não são eternos. If dharma, one person is asked, if dharma is one, so why many people are there? There are many kinds of dharma saying, this dharma, this dharma, this dharma. Why saying this? Actually, this is a naimittic. This is not permanent. Only one dharma, that is called Sanatana Dharma. As pessoas podem se perguntar, mas that is Jaiva Dharma, Nitya Dharma. Se só existe um Dharma, por que existem tantos? Só existe um Dharma? Por que existem tantos Dharmas sendo pregados, né? Mas esses Dharmas todos que são pregados, esse é o meu Dharma, esse é o Dharma de tal pessoa. Então, isso tudo é Naimitic Dharma, é algo temporário, né? Mas o Dharma eterno, existe um Dharma só que é eterno, que é o Sanatana Dharma, Jaiva Dharma, Nitya Dharma. Dharma means is Swabhav, nature, spontaneous nature. Dharma significa Swabhava, a natureza espontânea. So, if anything in existence, that is a nature inside, spontaneous. Quando algo existe, essa coisa tem em si mesma uma natureza. So, Dharma means nature, Swabhav. E Dharma significa isso, essa natureza, né, esse Swabhav. As like water. The nature of the water, liquidity. Por exemplo, a água tem em si uma natureza, ela é líquida. H2O, water. H2O, água. So when the minus degree centigrade, then water transfer in ice. Mas quando você another name. Quando você pega essa água e você leva para uma temperatura abaixo de zero, o que acontece? Ela muda a natureza dela e vira outra coisa, inclusive ela recebe outro nome, que é gelo. But again you give the high temperature to the ice, then it transfers in previous nature, that is called water. Mas se você der calor para aquele gelo, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar à natureza espontânea dele, que é so in the liquidez, água. Same way jivas, soul manifested from the Trashta Shakti, that nature is what? Serve to Krishna. Jiver Sarup hoy Krishna Nitya Das. Da mesma forma, as divas, as almas que se manifestaram de Tatasta Shakti, né, dessa Shakti do Senhor, elas têm uma natureza eterna. Jivera Sarupa Roy, Krishna Nitya Das. São servas eternas. And jivas also called part and parcel of Lord. Mama Ivangsa Jiva Luki Jiva Bhuta Sanatana. E as divas, elas são partes integrantes, parcelas do Senhor. A part is belongs to the whole. A parte pertence ao todo. But the part is never equal to the whole. Mas essa parte nunca é igual ao todo. According to the geometry. Very clearly explain this. Isso está de acordo com o que é ensinado pela geometria, né? Jivas is incomplete. As divas, elas são incompletas. A Lord is complete, Purna. Mas o Senhor, ele é Purna, completo. So for this, everything is what? Purna. He is Purna. Purna, Purnamada, Purna, Supurnamada, Purna eva avasisati. E tudo nele é completo. So how possible Jiva will become Brahma? Então, como é possível que a diva se torne Brahma? If you the impartialists, they don't want to accept this philosophy. They know Tattva Siddhanta, but they don't want to accept. Então, os Gyanis, os Mayavadis, impersonalistas, eles não querem aceitar essa filosofia. Eles têm conhecimento, mas eles não aceitam essa filosofia. Gita Bhagavad is saying that all the jivas, they are part and parcel of me. Mama Ivangsa. Mama eva angsa.
and all the living entities, my part and person, how they will be equal to me? How possible the jivas will become Brahma? No Bhagavad Gita, né, está dito que todas as divas, elas são parcelas, integrantes, parcelas do Senhor. Como elas podem se tornar o Senhor, ser o Senhor? And another thing, this Brahma, this word is coming from the Brihan Dhatu, the verbal root, great, unique, unparalleled. E essa Brihan palavra Dhatu. Brahma vem da raiz verbal do verbo, né, palavra, Brihan Dhatu, que quer dizer grandioso, o maior, grande. So Brahma means Ishwar, who is unique, unparalleled, great, no one equal to him also. Ou seja, Brahma significa aquilo que é inigualável, né, incomparável. Nada pode ser maior do que ele. Natasya karya karancha vidyate, natat samakasya adhikasya disyate, prasa sakti vividhu svate, sabhaviki jnana bala kriyacha. Very clearly explained this way. But they don't want to accept this slokas. Mas They know everything. eles têm conhecimento desses shlokas, né? Mas eles não aceitam esses shlokas. But still they say, I am Brahma, Aham Brahmas. Né? Porque eles estão pregando, eu sou Brahma, Aham Brahmasmi. Billions birth, you shouted, I am Brahma, you will never become Brahma. Mesmo que durante milhões de vidas você fique gritando, eu sou Brahma, você não é Brahma, não vai se tornar Brahma. Understand? Actually, this is why this philosophy is coming. This is called Mayavad philosophy. And Lord Shiva spread this Mayavad philosophy. Mas por que essa filosofia ela existe, né? Como é que ela foi espalhada? O próprio Senhor Shiva espalhou essa filosofia. Lord Shivji himself told to Devi Parvati, this is not my fault. Mas Krishna told to me. o Senhor Shiva ele explicou para Devi Parvati. This Mayavad philosophy, Aham Brahmasmi. Mas o Senhor Shiva ele falou para Devi Parvati, Devi Parvati, isso não é culpa minha. Na verdade, eu estou seguindo a instrução de Krishna. Ele que falou para eu espalhar essa filosofia de Aham Brahmasmi. Why Krishna told to Shivji, you preach this Mayavad philosophy? Mas por que Krishna disse para Shivji espalhar essa filosofia? Because those who that, what is called? Mayavad. No, Asur Sabha. Asur Sabha, nature of Asura. They disturb to Lord, disturb to everybody, their nature. Porque aqueles que tinham a natureza demoníaca, Asur Swabhav, eles estavam perturbando os devotos do Senhor. So we'll preach to them. Oh, you are Brahma, then they will be very happy. Eles estavam perturbando todo mundo, na verdade, dizendo... Prahlad Maharaj told, oh my father, you are the best among of the demons. Prahlad Maharaj, ele falou pro seu pai, né? Pai, você é o melhor dentre os demônios. Then Hiranyakashipu very happy or not? E aí, Yes, I am the best among the demons. E como é que Hiranyakashipu ficou? Ele ficou super feliz. Ele ficou super feliz quando o filho dele falou isso, né? Sadhu manne asur varjo dehinam samudvagana dhyat asat grahat hitvatma patam grihanda kupam vanangato jat harimase. Prahlad Maharaj, very sweet, and invokes his father. Then his father is very happy. Prahlad Maharaj, ele falou assim de uma maneira muito doce, né? Glorificando seu pai, dizendo, pai, você é o melhor dentre os demônios. E aí, o pai dele ficou super feliz, né? And you are sober person. If I tell to the Asur, you will be happy or not? Vocês que são pessoas sóbrias, Não. né? Se eu falar pra vocês que But vocês... Hiranyakashipu is very happy. Yes, I am que vocês são best demônios. among the best Asura. Se eu falar pra vocês que vocês são demônios, né? Vocês vão ficar felizes? Não, vocês não vão ficar felizes. Mas Hiranyakashipu, quando ele ouviu isso, ele ficou, sim, eu sou o melhor dos demônios. No, so I am saying this thing. This is a Mayavad philosophy. So for this Mayavad, those jar hidaya pasila, chitta tahar vajra sama bhela. One's heart contaminated with the Mayavad philosophy, I am Brahma, and their heart is as like thunderbolt. Então, por que eu tô falando isso, né? Aquela pessoa que tem uma contaminação da filosofia Mayavada em seu coração,
coração dela fica assim duro como um raio. Jayavadharma also excelled Bhaktivinoda Thakur and the Bhajanath he asked. So why they know Tattva Siddhanta everything? So why they not change their conception, vichar? Quem perguntou? Vajranabha? Vajranabha. Brajanath. Vrajanath. Vrajanath. His guru. Sim. Vrajanath, no Jaiva Dharma, ele pergunta para o seu guru. Por que se eles têm todo esse conhecimento, né? Por que eles continuam não mudam, né? So why they not change? They know this Brahma, I will not become Brahma because here this word is coming from Brihadhatu. Uhum. So they know everything. Então, eles têm muito conhecimento, essas pessoas têm muito conhecimento, os Mayavadis, né? Eles têm muito conhecimento dessa filosofia, de que eles não vão se tornar Brahma, que Brahma, na verdade, veio desse Brihadhatu, que é o maior, que eles não vão se tornar, que é algo incomparável, eles não vão chegar a isso, mas por que eles não mudam? Then Bhaktivinoda Thakur give very nice answer this way. Mane Jayavadharma Grantha give very nice answer. Because their mind completely illustrated by Maya. E Srila Bhaktivinoda Thakur, de uma maneira muito bela, ele fala no Jaiva Dharma, ele diz, porque o coração deles está completamente iludido por Maya. So they know these things, but they don't want to change their philosophy. Então, apesar deles saberem dessas coisas, eles não querem mudar a filosofia deles. Not so easy Porque não é fácil. to change their philosophy. Não é fácil mudar If o jeito Lord deles. mercy will come, they may change. Otherwise not. Eles não vão mudar o que eles acreditam, né? A filosofia deles, né? Porque se a misericórdia do Senhor não vier, não é possível que essa mudança aconteça. So in the beginning of the Jayavadharma Grantha, Bhaktivinoda Thakur very nicely explained this way. That Sannyasi Thakur, he also to attain highest platform of his bhajan. Paramahansa. Né? Sannyasi Thakur, no início do Jaiva Dharma, né? Srila Bhaktivinoda Thakur explica de maneira muito bela como Sannyasi Thakur ele estava assim alcançando o posto máximo na sua linha filosófica. Even he crossed the 4 stages of sannyas. Ele havia sobrepujado os 4 estágios de sannyasi, passado Brahmachari, por todos Grihastha, eles. Vanprastha, sannyas. Sannyasi's 4 stages he attained. Depois de Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, existem 4 estágios dentro do sannyasa e ele já tinha cruzado todos eles. For the 4th stage, highest stage of sannyasis. Vocês sabem quais são esses estágios? First it is called Kutichak. Kutichak, Bahudak, Hamsa and Paramhamsa. Paramhamsa stage he attained. Kutichak, Bahudak, Hamsa e Paramahamsa. Ele tinha alcançado esse estágio de Paramahamsa, o mais elevado. Do you know another? What is called Kutichak? Kutichak, quem é Kutichak? What do you know? One who staying in his one place. É aquele que Doing your bhajan sadhana in one place. Kutichak é Ele aquele Kutichak. que fica em ele. Kuti means place Uhum. or his house and the bhajan. Kutichak é aquele que ele Assim. fica em um lugar só. Not né? traveling, nothing. Ele não fica viajando por todos os É lugares. Kutichak. Ele Kuti Bahudak, significa lugar. Bhajan sadhana and traveling. Então, o Kutichak ele fica num lugar só, num ashram. E Bahudak ele viaja por todos os lugares. Bahudak means Bahu Udaka Bahudaka. Udak means water. That means those who are drinking the water of different places and going. Bahudak quer Bahudak. dizer barro, muitos. Udak quer dizer água. Então, ele está experimentando água de vários lugares, assim, né? Então, ele está viajando por todos os lugares. Most of the preachers that is called Bahudak. A maioria dos pregadores são Bahudak. Sometimes Brazil, sometimes America, sometimes different places they are drinking water. That is called Bahudak. Então, às vezes no Brasil, às vezes nos Estados Unidos, em vários lugares, né? Então, onde ele vai, ele tem que tomar água. Ele está tomando água de vários lugares. Já falou. Or third, that is called Hamsa. Hamsa sannyas. Hamsa means they discriminate things. If you just give an example, Hamsa means
what is called? Swan. Swan. Eh? If you give the water and mixed with the milk, that the, what is called? Hamsa. Swan, take the milk and throw the water. E Hamsa, So this type of sannyasi is called also Hamsa. Hamsa é o terceiro estágio, né? Que ele é como cisne. Hamsa significa cisne. Ele consegue fazer discriminação. Ele discrimina. Ele consegue entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Por que o Hamsa é dado como exemplo? Porque se você colocar na água um pouco de leite, o cisne ele consegue separar o leite da água. Ele consegue tomar só o leite, por exemplo. That means they will take the good things and bad things, reject. Quer That is called dizer, Hamsa. O Hamsa ele consegue separar as coisas boas das coisas ruins. Ele vai conseguir ficar só com as coisas boas e rejeitar as coisas ruins. Our Paramahamsa, completely beyond of Varnashram. Yeah, Paramahamsa. Yeah? E o Paramahamsa é That is aquele called Avadut. Yeah. que está acima de qualquer coisa. Na verdade, ele é um avaduta. Ele está acima até de regras e regulações. Like Nityananda Prabhu, Avadut. Yeah? Ele é completamente, assim, como Nityananda Prabhu, ele é um avaduta, né? Sometimes Grihastha, sometimes Brahmachari, and sometimes Sannyasi. Às vezes ele é um brahmachari, às vezes um grihasta, às vezes um sannyasi. And sometimes putting cloth in his body, and sometimes Nanga Sadhu, no problem. Às vezes ele tá com roupas em seu corpo, às vezes ele é um naga sadhu, né? Ele tá sem roupa nenhuma no seu corpo, não faz diferença para ele. So that sannyasi, but Advaitavadi sannyasi, he also attained the Paramahamsa stage. Então ele era um sannyasi que estava nesse nível, né? Assim, ele estava no estágio de Paramahamsa, mas ele era um sannyasi Paramahamsa stage sannyasi, Mayavadi sannyasi. Mayavadi, mas ele era um Mayavadi. And he learned all Ved, Puran, Upanishad, everything, all kinds of knowledge he acquired. E ele tinha todo o conhecimento de Veda, Purana, Upanishad, ele tinha todo o conhecimento, alcançado todo o conhecimento. But one day he was sitting in his ashram. Mas um dia ele estava sentado em seu ashram. And he's thinking, I am Brahma. Ele estava pensando o quê? This thing, I am Brahma. Ele era um Advaitavadi, ele estava pensando, eu sou o Brahma. In the meantime, he saw one sadhu chant, he raised his hand and chanting. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. E aí um dia o que aconteceu é que ele viu um sadhu, né, um devoto do Senhor, com os braços erguidos e cantando os santos nomes. Then when he saw this sadhu sangha, look this. Then he saw this sadhu, then his heart completely was melted. Então quando ele viu aquele sadhu, né, ele teve sadhu sangha, né? E aí o coração dele se derreteu completamente. He's thinking, I have to go and embrace to him and completely surrender his lotus feet. Ele ficou pensando, nossa, eu tenho que ir até ele, eu vou abraçá-lo, eu tenho que me entregar aos pés de lótus dele. But according his own position, because I am Paramahamsa, I learn all Tattva, Siddhanta, everything. How possible to take shelter and this person who is chanting holy names? Só que ao mesmo tempo ele ficou pensando, mas olha onde eu estou, né? Que estágio eu alcancei, né? Eu estou no nível de Paramahamsa. Como é que eu vou me render aos pés de lótus dessa pessoa? But sadhu's mercy comes, glance. Mas o olhar misericordioso do sadhu, né? A misericórdia dele veio. For this regard, that sannyasis, heart melted. O coração do sannyasi se derreteu, então. In the meantime, the sadhu disappeared. E aí naquele meio tempo, out of his vision. aquele devoto, né? Aquele sadhu, ele desapareceu dali, saiu do campo de visão dele. Then the sannyasi, he's thinking, where the sadhu? Always he remember to him, remember to their sadhu.
who captivated his heart. E aí Sannyasi Thakura, ele ficou assim pensando, e agora, né? No coração dele, ele sempre ficava lembrando daquele sannyasi, né? Querendo se encontrar com ele. Then he was searched whole Vrindavan, he did not find out where this sadhu. E ele buscou por toda Vrindavana, mas não conseguiu encontrar aquele sadhu. He went every pilgrimage place, Kashi, everything, but he did not find out. Ele foi para todos os lugares de peregrinação, Kashi, todos os lugares, mas não conseguiu encontrar aquele Then aquele finally sadhu. he came at Navadvip Dham. Mas aí um dia ele chegou em Navadvipa Dham. Look, this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Olha, essa é a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Then he took shelter, lotus feet of Pradyumna and Babaji Maharaj. Na Pradyumna Brahmachari. E aí ele tomou abrigo de Pradyumna Brahmachari. Look these things. Then he realized his own transcendental concept form. E aí ele conseguiu ter realização sobre a sua própria forma constitucional. So that means Bhaktivinoda Thakur Jayavadharma in this way Bhaktivinoda Thakur proved. And if the Mayavadis, they receive the mercy of pure devotee of Lord or Sang Bhagavan, their heart will change. Otherwise, their heart will never change. Então aqui, né, por esse exemplo, a gente pode ver como Srila Bhaktivinoda Thakur ele está mostrando no Jaiva Dharma como um Mayavadi, se ele receber a misericórdia do Senhor, né, ele vai obter sadhu sanga, né, e sem isso, sem a misericórdia do Senhor, ele não vai, o coração dele nunca vai mudar. Karmic, Sajya, Sokhi, you can change their heart, but not so easy to change the heart of the Mayavadis. Em relação aos karmis, né, aquelas pessoas que estão buscando os frutos das suas ações, ou os gyanis, é isso? Os sakibekis, para sarradias, para eles é mais fácil assim, mas para um Mayavadi é muito difícil de o coração dele mudar. They know all Tattva Siddhanta. They are also reading Srimad Bhagavatam. Jivanna Ravindakcha Vimukta Manina. They are reading these slokas also. They know Gyane Prayase Mudavasan Namanteva Jivante Samurkitaram Bhavadya Vartam Sthane Stita Sruti Katangnam Jo Prayase Ojito Jito Pisto Isto Lokam. They are reading Bhagavatam, but they don't believe. Eles têm conhecimento dos Shastras, eles sabem todos os shlokas, eles leem o Srimad Bhagavatam, mas eles não acreditam. Esse é o ponto. So Bhaktisiddhanta Prabhupada told whole life, and I spent to just cutting the jungle. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele disse, por toda a minha vida, a única coisa que eu fiz foi cortar mato, né, na floresta. This is his humility, Daina. Isso ele está falando de uma maneira humilde, né? É a manifestação da sua humildade, Daina. Preaching one thing, or another thing, your own bhajan. Né? Isso, ele está pregando uma coisa, mas ele também está praticando o bhajana dele. You do bhajan and sadhan your own self. That is your internal. Internal you will absorb with and Chit Jagat, transcend how to serve the Srimati Radhika. Internamente, você está praticando seu bhajana, né? Você está absorto no serviço ao casal divino em Chit Jagat, né? No mundo transcendental eterno. Or externally, preach. Mayavadi philosophy, Karmavad, Jnanavad. Mas externamente você deve estar pregando, né, sobre todas essas filosofias, o que são cada uma delas, o que é. Understand this? How to always you to absorb, how to become the material Srimati Radhika. Alladasi kari, lalita sundari, amare loya kabe, Shri Radhika pade kale me laive. Agam seva samarpive, Agam seva samarpive, Agam seva samarpive, Amare loya kabe. And Bhaktisiddhanta Prabhupada, he gave his own identification. Varsha Bhanavi
Daita. And Varshabhanavi Daita. Understand? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati This is internal volume. Thakura Prabhupada, ele revelou a sua própria identidade, Varshabhanavideita. What is the meaning of this? Qual o significado disso? And those who worship Srimati Radhika, Vishwanananda Srimati Radhika, they are called Varshabhanavi. Daita. Daita means very nearest, dearest Sakhis of Srimati Radhika. So for the Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he gave his own, what is it called? Identity. Esse Varshabhanavi Daita. E o que significa isso, né? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele falou sobre quem ele verdadeiramente é. Varshabhanavideita. O que é Varshabhanavi? Aqueles que são... Quem é Varshabhanavi? Aqueles que adoram Srimati Radhika, a filha de Vrishabhanu Maharaj, né? E Daita é aquela que é muito querida por Vrishabhanu Nandini, Srimati Radhika. So in this way, sadhak always absorbed his own transcendental bhajan and sadhana. Então o sadhaka, ele está sempre absorto internamente em seu bhajana transcendental interno. So for these two, what is called? Sadhaka rupena or siddha rupena. Sadhaka rup and preaching, or siddha rup, always remembering pastimes of Krishna. Então existe Sadhaka Rupena e Siddha Rupena. Internamente ele está sempre servindo a sua deidade adorável, né? Mas externamente, com seu corpo externo, ele está pregando por todos os lugares. But when you do this, when you come in the stage of Bhavadasha, then you realize. Mas then quando Saddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava. Mas quando é possível fazer isso? Quando você alcança o estágio de Bhavadasha, né? Então você vai entender a sua forma constitucional, né? Porque passando por todos esses estágios. Otherwise you don't know how to swim in the water or to help the people, those who drowning in the water, then both will go down. Então você vai passar por todos esses estágios, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatanaviti, Nishtaruchi, Ashakti Bhav, né? E porque uma pessoa que ela não sabe nadar, ou ela está começando a aprender a nadar, como é que ela vai salvar uma pessoa que está tentando que está se afogando, né? Então, se ela tentar ajudar, ela vai se afogar também. So first sadhak, he have to remove all his anarthas from his heart. Então, primeiro, o sadhaka, ele tem que remover todos os anartas de seu coração. This is the process. Esse é o processo. Gaur Premanandi. Gaur Haribo. Jai Jagadishwara Prabhupada ki. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Prasad, then third Saturday everybody come. Agora prachada e depois venham todos para o sacrifício de fogo que vai acontecer. Aqui, a prachada vai ser lá em cima, em volta da piscina. Piscina? Lá você tá molhado. Piscina? Piscina? Tem piscina lá, não? Fecharam a piscina, então Virou uma piscina, eu vou tomar banho. Estão na laje. You have to make the arena for the conference. Maharaj ki, Gurudev ki, Guru ki.